Olá, boa noite. Esse é o nosso podcast muito especial, a Isabel Soares. E nós vamos tratar aqui daqui a pouquinho, claro, com certeza você, ao dissertar todo esse podcast, vai entender, de um tema muito importante. Cirurgias reparadoras não é estética. Lute pelos seus direitos. Você vai saber como é que funciona isso a partir de agora. Eu estou aqui com a Isabel Soares, que é jurista e especialista em direitos da saúde, que vai estar falando conosco nesta noite muito gostosa e especial, para que possamos trazer aqui, claro, informações muito importantes e pertinentes que muitas vezes você desiste no meio do caminho ou às vezes você nem começa. Estou aqui com a Isabel. Isabel, primeiramente, boa noite, é um prazer tê-la conosco. Marcos, tudo bem com você? Obrigado pelo convite, para estar aqui com vocês e esclarecer alguns fatos desse ponto. Bom, o importante, acho que nisso tudo agora, Isabel, né, nessa apresentação que nós estamos aqui, que trazendo, claro, que todos sejam bem-vindos nessa noite muito especial para nós, você transformou uma dor silenciosa em um método que está revolucionando a vida de pacientes em todo o Brasil. Você conseguiu fazer com que... A Isabel, é um prazer te receber porque você conseguiu fazer algo que muitas pessoas, talvez, nem começam a fazer porque elas são barradas por desconhecimento, falta de conhecimento, mas principalmente por desconhecer informações que são muito importantes ou até mesmo procurar uma ajuda, né? Então, assim, Isabel, a sociedade aplaude quem perde muito peso, é aquela coisa maravilhosa. É confete, é parabéns, mas ninguém fala do dia seguinte. Né? Como foi o seu dia seguinte quando você percebeu que a balança tinha baixado, mas a batalha com o seu corpo ainda não tinha acabado? Marcos, a gente depara com várias situações, né? Vem a questão do peso, por questões... no meu caso, não foi só estética. No meu caso, foi realmente porque eu precisava, era questão de saúde, que os meus médicos chegaram ao ponto de falar assim, ou você emagrece, ou você pode dizer adeus à vida, porque eu cheguei a esse ponto. Então, lutei desde nova com a obesidade, tratamentos e dietas e reeducação alimentar, e não tinha êxito, né? Emagrecia, mas engordava, emagrecia e engordava. Até que chegou ao ponto de realmente ter que ir para o extremo, que é a bariátrica, tá? Aí eu fiz a cirurgia bypass bariátrica, né? E emagreci 65 quilos, né? A gente costuma brincar que eu perdi outra Isabel, né? A verdade é essa. E estava tudo muito bem, tudo muito ótimo. Aconteceu vários percursos durante os processos, que eu costumo brincar que eu fui meio que sorteada, né? Tudo aquilo de ruim que a bariátrica podia trazer, eu fui sorteada, mas consegui me sobressair muito bem. E, em contrapartida, veio o excesso de pelo, de pele, né? Porque o problema das roupas continuavam as mesmas, o problema da não aceitação os mesmos. O problema de se olhar no espelho e não se reconhecer o tempo todo, porque continuava a insatisfação. Aí eu fui liberada pelo cirurgião gastro, que eu já podia fazer as reparadoras. Aí começa uma nova caminhada, né? Me deparei com vários nãos. E aos médicos, os médicos falavam, não, mas você só tem direito a uma cirurgia, você tem que escolher qual. Você tem direito só ao avental, você não tem direito a diástase, você não tem direito a lipo, você não tem direitos. Só ouvi isso ao longo da caminhada. E eu, como estudante de direito, funciona, eu não quis acreditar nisso. Falei, gente, não é possível que eu não tenho direitos, né? Que não posso, né? Não pode ser. E comecei a buscar dentro do rol da ANS, dentro do rol do direito médico, direito do paciente, e comecei a me aprofundar. E é muito engraçado isso, porque eu peguei e fui tentar protocolar o primeiro pedido da primeira cirurgia. Em primeiro lugar, eu fui falar com um dos médicos que eu queria fazer a cirurgia com ele, que fazia parte do rol dos médicos do convênio, que eu, até hoje, eu sou adepto e pago esse convênio. Chegando, eu já deparei com uma narrativa do médico que eu não tinha direito, que era estética. Que não tinha como fazer, que eu estava desequilibrada, isso, aquilo, aquilo outro. Eu achei aquilo um absurdo tão grande que ele não queria me dar nem o encaminhamento para eu pedir a cirurgia, nem aquela que diziam que eu teria direito.
pelo menos aquela única. Não queria me dar. Com muito custo, depois de eu passar por todos os médicos que ele pediu para eu passar, se pediu para eu passar até para o psiquiatra, eu achei aquilo um absurdo, mas tudo bem, vamos fazer a nossa parte, né? Passei pelo psiquiatra, levei o laudo, levei tudo que foi pedido, aí sim me deu, depois de quase 6 meses de processo de vai e volta, de vai e volta. Aí levei. Aí ele deu só do abdômen, não mesmo, abdominoplastia, que seria só o avental frontal. E eu, pelas pesquisas que eu fiz, eu sabia que aquela cirurgia não seria suficiente, né? Até, nem mesmo para o abdômen, né? Certo. Pelo tanto de pele que tinha. Não resolveria nem o abdômen, né? E eu falei, não é assim. Aí eu peguei, busquei um outro médico fora do convênio, né? Paguei uma consulta. E ele falou, não, sua cirurgia tem que ser assim, 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 assim. Aí eu voltei a esse médico do convênio e falei, não, tem um equívoco entre profissionais, discordância de profissionais. Não é assim. Aí ficou muito bravo, falou, não, então tá, vou tirar. Pegou e deu a cirurgia que seria. Cheguei no convênio para protocolar, não queriam nem protocolar o pedido. Nem protocolar o pedido eles queriam. Olha protocolar. Falei, não, eu voltei, falei, não, eu tenho que ter um caminho. Aí eu busquei dentro do extrajudicial quais caminhos que eu teria que tomar. Fiz uma notificação extrajudicial formal, documentada, e protocolei no convênio. Com 3 dias, eles me retornaram, falando que eu podia escolher o médico que eu iria fazer a cirurgia dentro do rol, que aquele médico que tinha feito o meu laudo não fazia parte do rol, que a negativa teria sido por este motivo. Essa foi a justificativa que o convênio deu. Eu falei, não, mas na hora que eu fui protocolar, eu falei que poderia ser um médico de vocês, eu pontuei até o nome do médico. Aí, com 3 dias, eles voltaram. O meu caso não precisou nem ir para a judicial. Eu consegui resolver tudo no administrativo. E eu fiz todas as minhas cirurgias justamente com esse médico que falou que eu não teria direito, que eu teria direito só do abdômen. Porque, na verdade, a culpa não é do médico. Eles têm que ter essa postura perante ao convênio. É o que o convênio impõe a eles. Na verdade, assim, até pegando um gancho, o convênio, eu imagino que seja uma orientação, porque tem custo, né? Então, seja uma orientação para não se ter esse custo, ser algo que é rotulado como estética. Então, se é estética, você tem que pagar. Se você quer ficar mais bonito, você paga por isso. Você paga para cortar um cabelo bonito, você paga para... Enfim, então, eu acho que seria isso. Mas, se a gente parar para pensar por outro lado, por quantos anos da sua vida você não paga um convênio sem sequer usar ele? Exatamente. Quer dizer, essa cirurgia, que foi o meu caso. Essa cirurgia está muito mais do que paga 1, 2, 3 cirurgias dessas, né? Assim, e tem uma coisa interessante, muitas pessoas olham para a cirurgia de retirada de pele e pensam assim, agora é para ficar modelo, aquela vaidade. O que as pessoas não entendem sobre excesso de pele que sobra depois de uma grande perda de peso, Todas Isabel? as comorbidades que isso traz. Todos os problemas de saúde que essa perca e esse excesso de pele traz, tá? Postural, problemas de doenças de peles, dermatológicas e tudo mais. Não é só o espelho, todo o problema psicológico que isso traz, a não aceitação, né? Porque não é que nós não queremos nos aceitar, é que nós não nos reconhecemos, nós não conseguimos lidar, traz uma fobia social, a gente se torna uma pessoa antissocial, nada tá bom para a gente, porque assim, a gente passa por um desgaste de uma cirurgia tão séria, que é a bariátrica, que já nos limita de tanta coisa na vida, e ainda temos que nos deparar com a situação de não ter alcançado o objetivo do tratamento. Porque sem as reparadoras, a gente não chega ao final do tratamento, a gente não alcança o objetivo do tratamento, que é a questão de saúde, não é de estética.
as pessoas não entendem quantas vezes você tem que ir no médico porque você não está aceitando, porque você tem um problema dermatológico, que você precisa ficar gastando dinheiro até mesmo com pomadas. Sabe, a gente... Vou usar uma palavra horrível aqui. Às vezes a gente se sente com mau cheiro. Às vezes nem tá, mas a gente sente que sim. Sabe? A gente tem dificuldade de conviver com as pessoas. De ir para uma praia, de ir para uma piscina. A gente tinha esse problema como obesa e o problema continua por causa do excesso de pele. A primeira viagem que eu fiz na minha vida, que foi em 2021, que eu estava com muito excesso de pele, que começou a luta ali, eu nunca tinha ido ver o mar. Eu fui fazer a primeira viagem que eu fui para Fortaleza. Eu passei os 10 dias de férias de saída de banho, de manga comprida, para baixo do joelho. Eu não entrei no mar uma vez sequer. Entendeu? Então, as pessoas não entendem isso. Elas não enxergam isso, que não é estética, é saúde, é necessidade, é uma continuação de tratamento. Ninguém está ali para ficar uma Barbie, igual eu já escutei algumas vezes. Ou você não vai parar? Quando que você vai parar com essas cirurgias? E eu aprendi a responder à sociedade quando eu estiver com todo o meu tratamento eficaz, quando eu estiver com todo o meu tratamento pronto. O dia que eu terminar o meu tratamento, pós perca de peso, eu paro. Você falou aqui que realmente eles não aprovaram, né, de primeira, através do convênio, mas uma coisa assim, uma pergunta, por que é tão comum os planos de saúde negarem essas cirurgias alegando que é estética? Olha, eu acho que, ao meu ver, né, pela experiência, não só comigo, como com outros clientes, que eu faço todo o processo administrativo para elas primeiro, para elas irem para o judiciário se for necessário, né? Porque tem muitos casos que a gente consegue, se fizer o caminho correto do pedido, consegue se resolver no administrativo, tá? Então, eu penso assim, se de 10 pessoas que forem tentar protocolar o pedido e eles negarem, só uma der sequência, eles estão no lucro. Entendi. Entendeu? Então, eles ainda utilizam... número. Para mim, ao meu ver, é número. Número ganha tempo, entendeu? Vencer a pessoa pelo cansaço, vencer a pessoa pelos nãos, entrar na mente da pessoa, fazer com que ela acredite que ela realmente não tem direito. Você sente que quando eles negam esse convênio, o paciente muitas vezes ele aceita isso porque ele sente uma certa culpa por ter sido obeso um dia? Olha, a gente às vezes, a gente sente sim, a gente pensa assim, nossa, eu podia ter feito diferente, né? Eu podia não ter engordado, né? Então, será que eles têm razão? Será que a culpa é minha mesmo? Será que hoje eu estou buscando estética mesmo? A gente se questiona assim. A verdade deles é tão grande, é tão inquisitora, impositora, que às vezes a gente passa a acreditar. Eu deparo com clientes que também teve o problema de não conseguir nem protocolar o pedido, eles com desculpa de que não é o convênio daqui, é intercâmbio, é isso, é aquilo. Eles dificultam tanto, eles criam uma burocracia tão grande e as pessoas trabalham, as pessoas não têm tempo e o convênio abre e fecha em horário comercial, nos mesmos horários que as pessoas estão trabalhando. Então, eles dificultam tanto que as pessoas acabam desistindo. Entendeu? E vive uma frustração o resto da vida. Sem aceitação, sabe? Sem se reconhecer, sem ser feliz, sem ter uma vida sexual. Eu conheço mulheres que se separaram do marido que não conseguiram manter uma vida sexual saudável. Olha que absurdo. A que ponto que chega a situação, não só mulheres, como homens também, da não aceitação. Então, é muito sério isso. E a gente vê que é uma informação que nós estamos passando agora. Mais uma vez eu repito, estou recebendo a Isabel Soares, ela é jurista e especialista em direito de saúde. E o nosso tema hoje aqui é a cirurgia reparadoras não é estética, né? E lute pelos seus direitos. É o que nós estamos tratando aqui hoje. E a informação ela é muito importante, porque é através dessa informação
que você pode ter uma virada de chave, que você pode ter uma mudança de postura, né? E em que momento que você decidiu usar esse conhecimento de direito para encurralar o sistema, assim, qual foi a virada de chave, na verdade? Assim, até então eu usava esse conhecimento para mim, né? Para eu conseguir as minhas cirurgias. Eu me aprofundei, busquei entendimento, busquei conhecimento, né? Me aprofundei mais nas leis específicas, né? Até que um dia eu estava neste médico que estava fazendo as minhas cirurgias e me deparei com uma paciente lá que estava com o mesmo problema. Não conseguia. Não conseguia guia para encaminhamento, conseguiu só de uma, porque ele começou a dar a de abdominoplastia, mas não dava a sequência, falando que o convênio não autorizava, que ele não poderia fazer todas, porque teria direito só à abdominoplastia. E ela tentou ir também, ela comentando comigo que ela tentou também em outros médicos, eles não queriam dar. E aí eu falei, não, peraí, me liga, vamos conversar, tal. Dei meu cartão para ela, ela me ligou mais de mês depois, sabe? Não foi nem em seguida, não. Ela me ligou, eu posso conversar com você e tal? Falei, claro, pode vir aqui, porque eu tenho a minha empresa, eu tenho meu escritório. Falei, vem aqui, vamos conversar, vamos tomar um café. Ela falou assim, Isabel, eu fui por 3 vezes. Eles não estão deixando os médicos darem as guias do braço, da bráquio, da perna, do seio. O abdômen eu consegui fazer sim, né? Como você me viu lá, tal. Mas o restante das cirurgias eles não querem dar. Eu falei, não querem dar o encaminhamento, não. Falaram que não podem dar porque o convênio falou que só tem direito a uma cirurgia reparadora. Eu falei, não é bem assim, vem cá. Aí eu peguei essa pessoa pela mão. Eu fiz todo o processo para ela. Agendei a consulta com ela, com o médico que eu conhecia, que eu saberia que faria com ética todo o atendimento. Ele fez. Aí eu falei, agora você vai fazer, passei o passo a passo para ela fazer. Eu falei, você vai conduzir sua situação assim, 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 assim. Ela foi até o convênio para protocolar o pedido, não protocolaram. Não protocolaram. Ela deparou com o mesmo problema que eu tive. Aí eu falei, não, peraí. Ela me ligou de lá de dentro do convênio. Eu falei, não, pode esperar aí que eu estou indo aí. Eu até estava com o cliente, pedi licença para o cliente, expliquei a situação. Falei, a gente pode dar sequência, eu vou lá atender essa cliente, daqui a pouco a gente se encontra novamente. Ele falou, não, pode ir lá. Fui até o convênio. Eu protocolei o pedido dela. Eu protocolei. Porque eles estavam agindo com ela de uma tal maneira que ela estava se sentindo envergonhada de estar ali pedindo para simplesmente protocolar o pedido dela. Ela só queria que protocolasse. Porque para entrar com o processo judicial depois, ela precisa da negativa do convênio. Né? Ou o convênio aceitando ou negando. Eles não queriam nem protocolar o pedido dela. Eu tive que ir lá e notificar eles extrajudicialmente, formalmente para ela. Eu fiz a notificação extrajudicial lá na hora e levei e protocolei na hora junto com ela lá. Ela me esperou lá no ambiente do convênio e eu fiz o protocolo. 15 dias depois negaram, falando que era estética, mandaram ela para uma perícia. Ela se sentiu humilhada, porque a perita nem especialista nisso era, entendeu? Nossa. E aí ela eu peguei e falei, olha, então agora nós vamos para o próximo passo. Agora você tem o que você precisava. Isso faz 1 ano, mais ou menos. Eu falei, agora você vai procurar um bom advogado, especialista na área de direito médico, hospitalar e direito do paciente. Ela falou, eu vou. Você me ajuda? Você me acompanha nessa trajetória? Eu falei, claro, estou à sua disposição. Vou com você, vou do seu lado. Ontem veio a notícia, veio a sentença contra o convênio, que ela ganhou todas as cirurgias reparadoras. E aí entra agora, nesse momento, uma questão aqui, né? Eu percebi que quando, nessa dissertação sua,
é tipo bater numa tecla que a pessoa não perde a cirurgia no tribunal, né? Ela perde no papel que ela entrega. Uhum. E aí, o que, que é para a gente entender, acho que as pessoas que estão em casa agora, o que, que é um pedido feito do jeito errado e o que, que é um dossiê que você ensina a montar para que realmente as pessoas cheguem com força e consigam esse protocolo? O dossiê que eu disponibilizei é o passo a passo de como tem que ser feito, a maneira que tem que ser feito, passo a passo, como o judiciário precisa para dar sequência no processo judiciário se chegar a esse ponto. Por quê? Porque se a pessoa entra com o pedido só pela negativa, vou embora, eu não vou, ou então aceita simplesmente uma negativa genérica, sem estar aprofundada, ela vai ter mais problema no judiciário. Entendeu? Agora, se ela faz através do meu dossiê, que é simples, prático, passo a passo, ela vai ter todos os documentos. Se o convênio vir a negar no administrativo, que é raro acontecer, porque se ela fizer o passo a passo certinho, nem sempre eles negam, mas se negar, ela já vai estar com toda a documentação pronta para entrar no judiciário. Inclusive agora como jurisprudência. Né? Exatamente, porque a jurisprudência da ANS, até um pouco tempo atrás, até o ano passado, ela também era meio genérica. Ela falava que você tinha o direito, mas não especificava dentro do rol. Hoje, Entendi. Todas as cirurgias reparadoras estão dentro do rol. Foi atualizado por uma normativa recente, então todas estão dentro do rol desde que você cumpra todos os critérios. Eu acho até importante orientar nesse momento, porque assim, muita gente acha que o primeiro passo talvez seja você realmente partir para, vou procurar um advogado, vou contratar, às vezes isso vai custar caro. Isso é verdade ou dá para ou correto é para tentar resolver esse processo administrativo? Primeiro administrativo. Não tem necessidade de ir direto a se fazer valer da necessidade judiciária. Até mesmo porque, para você entrar com o judiciário, você precisa de todo o processo administrativo bem feito e da negativa. Entendeu? Entendi. Então, não adianta ir para o judiciário se você não tiver uma negativa do convênio ou uma negativa do SUS, né? Você tem que ter a negativa, né? Então, não tem necessidade de já entrar direto com o judiciário. Primeiro, você tem que fazer o passo a passo. Dar cada passo, percorrer a caminhada correta. E se você percorrer a caminhada correta, fazer certinho toda a documentação, todo o dossiê, pode ser que você consiga resolver no administrativo, igual foi meu caso e qual foi o caso de outros clientes minha lá, que conseguiram resolver no administrativo. Nós estamos conversando aqui no Podivisão com a Isabel Soares, ela que é jurista e especialista em direitos da saúde. O nosso tema hoje, cirurgias reparadoras, não é estética, lute pelos seus direitos. Acho que está dando para você entender bem do que nós estamos falando aqui. Mas, já chegando nessa parte final do nosso podcast, Isabel, você pegou toda essa sua vivência, os documentos que você mesmo usou e transformou isso num e-book, Minha Jornada de Superação. O que exatamente a pessoa vai encontrar lá dentro? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim, o meu intuito do e-book não era só escrever um pouco a minha história. Tanto é que eu não escrevo a minha história, eu faço uma narrativa breve da minha história. E eu não escrevo minha história como uma coitada. Eu sou uma coitada. Né? Não é isso. Eu escrevo a minha história para mostrar que você também pode. Que se eu conseguir, se eu superei, se eu me superei, se eu me reinventei, se eu me recriei, você também pode. O mesmo direito que eu tive, você também tem. Né? Então, eu não queria fazer um e-book simplesmente para mostrar a minha história, pegar só a questão psicológica, emotiva da situação. Não, eu queria fazer uma coisa prática, que ajude a pessoa a requerer o direito dela. Não só falar que ela tem o direito dela. Então, dentro do e-book, além de eu falar a história e falar o passo a passo do que tem que ser feito, eu disponibilizei o modelo de cada documento que precisa ser feito no dossiê, de cada passo. O requerimento, o protocolo, as fotos, o laudo médico, como que tem que ser feito, as características que tem que ter. Você entendeu? Se não conseguir protocolar o modelo, porque pode ser que
eles dificultem o protocolo do pedido, o modelo da notificação extrajudicial, para a própria pessoa fazer sozinha. Você entendeu? É só baixar o modelo, preencher com seus dados e protocolar no processo. Então, ali eu estou ensinando passo a passo de como também conseguir o seu direito. Não simplesmente contando que eu tive direito, que eu consegui. Não. Eu estou ensinando a você conseguir o seu direito. Na verdade, uma cartilha, né? Exatamente. Uma cartilha que você vai seguir os passos, exatamente, né? Todo passo a passo. E o importante disso tudo também é que você, né? E ela vai falar já agora sobre essa questão, né? Do e-book. O importante é que, além do e-book, ela vai deixar o contato também, você também pode ter essa assessoria, né, da Isabel, porque vimos agora exemplos, né, de clientes e pessoas que conseguiram, e às vezes você está vivenciando toda essa história, passando pela mesma coisa que ela passou, e de repente você achando que não tem jeito, não tem como, e às vezes é uma informação. Existe um direito, ele é pertinente, e você pode conseguir. Isabel, uma cirurgia particular dessas custa em torno de 30, 40 mil reais, sei lá, talvez mais. Né? Quanto custa hoje, por exemplo, o seu livro e o que a pessoa leva de bônus disso? Acho que é importante a gente informar, porque você trouxe uma informação muito importante agora, né? Existe uma cartilha, né? Vamos usar esse nome bem popular, existe uma cartilha para você se informar, para você ver, né? o beabá, para você entender o que é, né? Exatamente. Dentro do e-book, eu dou dicas de pós-operatório, de pré-operatório, de tudo que eu fiz para eu ter o resultado bom que eu tive. Eu dou dicas de cuidados, com todas as minhas experiências, detalhezinhos que às vezes a pessoa não sabe, que traz um benefício melhor pós-cirurgia, né? Tem cirurgias minhas que você olha, não tem cicatriz. As pessoas falam assim, você fez? Eu falei, fiz. Mas eu tive todo um pós, que eu sou muito metódica, eu faço tudo muito certinho. Então, dentro do meu e-book, eu falo passo a passo, eu falo do pós, eu falo do pré-operatório, eu falo os cuidados que eu tive, eu falo mais ou menos quanto que você tem que... Porque uma situação é você ganhar as cirurgias, né? Outra situação é todo o gasto que você vai ter a ver com o pós, o cuidado que você tem com o pós, toda a preparação que você tem que fazer para fazer um pós bem feito, um pré bem feito, né? Então, eu falo passo a passo, eu passo mais ou menos os valores de quanto que as pessoas vão ter que juntar ali para se resguardar e conseguir fazer tudo certinho. Eu dou todos os modelos específicos de cada documento que precisa. Eu dou dica de como que tem que ser tudo certinho. Então, assim, é como se eu estivesse pegando na mão da pessoa, né, do leitor, e fazendo com ele o que eu faço com os clientes que vão até no escritório nos contratar, né? Então, ali eu dou passo a passo de tudo que ele tem que fazer, cada processo, cada situação, cada caminhada, cada passo que ele vai dar. É como se eu estivesse junto ali com ele, fazendo junto com ele. Entendeu? Certo. Então, assim, olha, se fizer certinho tudo que está ali na minha cartilha, né, vai dar certo. E hoje a pessoa, como faz para adquirir o e-book hoje? Valor, acesso a ele? Ele está disponível no Hotmart, né, nas plataformas. Pode também nos chamar, que a gente disponibiliza o link. Tem o link no meu Instagram também. Vai estar na descrição aqui do vídeo também. Isso. Tem o link. Tem a minha landing page também. Landing page, né? Que a pessoa pode entrar e pode fazer a compra, tá? Então, assim, eu cobrava um valor de uma consulta para dar essa orientação, e se a pessoa quisesse que eu fizesse por ela, eu cobrava outro valor. Hoje, eu cobro menos que o valor de uma pizza, para ensinar o passo a passo. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas por que você escreveu um e-book, sendo que com a consultoria e com a consulta técnica, você ganhava muito mais? Eu ia te fazer essa pergunta agora. Por quê? Porque meu intuito não é só financeiro. Entendeu? Meu intuito é ajudar as pessoas a conseguir o que ela precisa. Né? Porque o ser humano, ele tem que parar de visar só o financeiro. Né? Faz parte? Faz parte, exato. Então, meu interesse é alcançar um número maior de pessoas para conseguirem realizar
e conseguir a continuidade do seu tratamento. Isabel, para aquela mulher agora que está nos assistindo, né, que emagreceu, que chora no provador, tem vergonha da pele, que sobrou, né, que já tomou o não do convênio, né, qual que é o seu recado, olhando para aquela câmera ali, que você passa para essa mulher agora? Assim, Marcos, eu quero que ela se consterne com tudo que eu estou dizendo, que eu estou ensinando, que ela acredite no direito dela, que ela não desista, tá? Não desista, vai atrás, acredite, não se vença pelo cansaço, pela burocracia, tá? Porque você tem direito, sim. Se você cumprir todos os requisitos da lei específica, todos os requisitos que está dentro da ONS e dentro da lei que te resguarda, você vai conseguir. Você só tem que cumprir os requisitos, tá? Porque o direito é para todos que cumprem os requisitos. O direito é para todos aqueles que buscam ele, tá? Porque você tem o direito, mas você tem que buscar. Eu conheço uma frase muito popular que fala assim: o direito não socorre quem dorme. Então, você tem que impulsionar, você tem que ir atrás do seu direito. Tá? Eu não estou falando só do direito judiciário, não. Estou falando também do direito administrativo, o direito de ir atrás do que é seu. O direito de você buscar o direito que você tem a uma continuidade de tratamento. Bom, quero agradecer a sua presença aqui, reforçar que o link do e-book está aí na descrição do vídeo para você entrar, né? Fixado aí nos comentários. Pede aí, claro, com certeza, para você, para o seu amigo, para sua amiga, para pessoas que estão nesse momento, porque às vezes você não tem esse problema, você não tem a obesidade, você não precisa passar por esse processo, mas você conhece alguém. Mas você tem alguém na sua casa, às vezes, você tem um amigo. Então, que você possa também curtir, se inscrever aqui, compartilhar com quem precisa ouvir isso, porque é muito importante esse podcast que nós fizemos com a Isabel Soares hoje aqui, que ela é jurista e especialista na saúde e direito. O nosso tema, cirurgias reparadoras, não é estética. Lute pelo seu direito. Isabel, muito obrigada e até o próximo episódio de um novo podcast para a gente sempre trazer informações importantes às pessoas dentro do seu conhecimento e Marcos, capacidade. Eu que agradeço, tá, pelo espaço, por estar trazendo um pouco de informação para as pessoas. E estou à disposição para esclarecer mais, qualquer dúvida que tiverem e tudo que precisarem de alguma resposta. Quando você quiser nos convidar de novo, estarei aqui. E eu gostaria de deixar bem claro que esse direito não é só para quem faz cirurgia bariátrica. É para todas as pessoas que tiveram uma perca de peso expressiva. Tá? Não é só para quem faz bariátrica, para quem fez reeducação alimentar também. Para quem teve uma perca de peso expressiva também. Não é só para bariátrica. Bem informado, você ficou com esse podcast aqui no Podvisão Empresarial, hoje com a Isabel Soares, jurista e especialista em saúde, em direito de saúde. Até mais. Um grande abraço.